Eu sou o pastor Astro, essa é minha esposa que estava aqui. E para a gente é um prazer, irmão, servi-lo, o Senhor e a igreja dele. A igreja não é nossa, irmão, a igreja é dele. O Senhor, Ele dá pastores às ovelhas e não ovelhas a pastores. Ou seja, tudo que o Senhor for fazer, Ele vai te colocar para servir e não para ter. Essa é a dinâmica do reino de Deus. Você não se torna cristão para você ter. Você se torna cristão para ser. Ser o quê? Aquilo que Deus te deu oportunidade de ser. No momento que Ele te convoca, que Ele te permite conhecê-lo e te chama, é a oportunidade que você tem de conhecer o propósito na qual você existe hoje. Se o Senhor permitiu você estar vivo hoje, ser gerado no ventre da sua mãe, é porque o propósito que Deus fez isso precisa se cumprir em você, senão não teria deixado você nascer. Embora algumas mães tenham tentado tirar a sua vida, mas o dono da vida não permitiu, porque Ele tem um propósito em você. E se nós estamos aqui, é porque Ele permitiu, e precisamos viver conforme essa permissão de Deus. Amém, queridos? Nessa noite eu quero trazer uma palavra sobre os nossos corações, uma palavra que transforma em nossas vidas, porque a única palavra que tem poder para fazer isso é a palavra do qual o Senhor Jesus deixou nessa terra, implantado nos corações dos homens, implantado nos corações dos 12 apóstolos, transmitido de geração de geração, implantado no meu coração, implantado no coração de alguns aqui. E hoje, aquele que não está plantado, vai ser plantado, vai ser dominado hoje para Deus. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 20, querido. Efésios capítulo 2, versículo 20. Aleluia. Glória a Deus. Efésios capítulo 2, versículo 20. Diz assim, queridos: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, na qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor. Também vós justamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Amém. Pai, obrigado pela tua santa palavra. Obrigado, Deus, por cada dia, Senhor, manifestar, Deus, o teu amor e misericórdia sobre nós. Nessa noite nós oramos para que essa palavra entre, Pai, em nós, arrancando, Senhor, discernindo, Deus, em nós tudo que é impuro, tudo aquilo que não vem de Ti, tudo que é humano, Senhor, tudo aquilo que é pecaminoso, Pai, em nome de Jesus, nós oramos para que essa palavra, Senhor, penetre em nós como espada, Senhor, fazendo com que nós venhamos a entender o propósito, venhamos a entender, Senhor, o motivo de estarmos aqui, o motivo de estarmos contigo, Senhor, o motivo de caminharmos contigo, Senhor. Em nome de Jesus, manifesta sobre nós, Deus, a tua palavra viva e eficaz. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Irmãos, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, na qual todo edifício é bem ajustado. Eu já estava conversando lá sobre edificação, né? E o exemplo que ele deu é justamente esse versículo, que quando você chega numa casa que ela está pronta ou está sendo edificada, quando você chega com o dono, você não pergunta do dono:
Cara, qual é o fundamento que está nessa casa aqui? Onde é que estão as vigas? Qual foi o tipo de cimento que tu colocou aqui nas bases? Qual foi a profundidade que você cavou para instalar as vigas? Ninguém chega numa casa e pergunta essas coisas, não é verdade? Porque quando alguém chega numa casa que está pronta, ela vai olhar o quê? Ela vai olhar a casa pronta e o todo dela. Ela vai olhar aquilo que os seus olhos conseguem ver, aquilo que está visível, palpável, o físico, certo? Só que dentro de na construção de um edifício, de uma casa, as janelas e as portas não são mais importantes, e nem o telhado. O que é mais importante numa construção é como ela foi edificada, são os fundamentos que ela possui. Ou seja, Jesus é tão lindo, a palavra é tão completa, que cada versículo nós podemos entender o propósito na qual o Senhor nos chamou. E esse versículo fala exatamente daquilo que nós somos e pretendemos ser. A base da vida cristã, querido, é aquilo que você está fundamentado. Por exemplo, tem pessoas que vão à igreja, mas não são igreja. Você sabia disso? Eu vou à igreja, mas os fundamentos que faz com que ela vá à igreja não dizem que ela é igreja. Por quê? Tem muitas pessoas que podem vir à igreja por querer uma bênção, querer um milagre, ou simplesmente por ser convidado por algum amigo, por alguma pessoa. Ou seja, o propósito, o fundamento que está alicerçado na vida dessa pessoa não condiz que ela é igreja, é cristã. Ou seja, para que eu possa dizer que eu sou cristão ou não, eu preciso olhar o fundamento que está na sua vida. E o fundamento que está na minha vida, olha só, lembra da casa? Quem chega numa casa e consegue ver o fundamento dela? Quem chega numa casa consegue ver o quanto a pessoa cavou e colocou ali como é que dá o nome? O alicerce. Ninguém vê, sapatas, né? Ninguém vê. Espiritualmente é a mesma coisa. Fisicamente eu posso olhar para você e dizer, cara, esse cara é um cristão, cara, o Alex é bênção. Eu estou olhando a casa. Agora Jesus não olha a casa, Ele olha os fundamentos. Eu posso me impressionar com a sua casa. Cara, que casa linda, hein? Que casa adornada, hein? Mas eu não consigo enxergar os fundamentos que estão por trás, por baixo dessa construção. Eu não consigo enxergar desde o tempo que você se converteu até os dias de hoje. Eu faço 18 anos que já sou convertido. 16 anos que sou convertido. Durante 16 anos, a casa ela foi sendo construída, mas a base é muito importante. E sabe de uma coisa? Existem muitas construções que elas foram construídas, que elas foram elevadas. Só que ao longo dos anos, Bruce, foi-se necessário derribar essas casas. Por que foi necessário derribar essas casas? Porque os engenheiros, eles fizeram uma vistoria na casa e perceberam que a casa começou a ter rachaduras. E as rachaduras, elas não aparecem por acaso, elas não aparecem simplesmente porque deu um vento forte. As rachaduras nas casas aparecem porque o fundamento dela não foi alicerçado. O fundamento que essa casa, que esse edifício, que esse prédio foi construído, foi gasto coisas baratas,
foi um fundamento falho, foi um fundamento com pouco investimento, com pouco suor. Nós estamos falando de um prédio físico, mas de uma forma analógica a gente está falando da coisa espiritual, da vida espiritual. A nossa vida é a mesma forma. Não consigo enxergar o teu alicerce, mas a tua vida vai mostrar para mim qual é o teu alicerce. Para a gente entender melhor isso, nós vamos pegar algumas coisas da Bíblia, e um exemplo muito forte dessa questão. Por quê? O que tem de gente, irmão, desviadas, frequentando igrejas, é enorme. O que tem pessoas afastadas de Deus espiritualmente, mas frequentando uma igreja, é enorme. Mas como? Será que pode isso? Claro que pode. Claro que pode. Nós vamos descobrir como nós podemos fazer isso. Queridos, uma casa ela precisa ter um alicerce, querido, forjado, edificado, com os melhores fundamentos. O que Deus trabalha na vida do homem, querido, não é externo, não é físico, é espiritual. O que é primordial para Deus na vida do homem não está externo, não está aparente, está onde o homem não consegue olhar. E isso está ligado diretamente ao coração do homem. Ou seja, Deus ele tem uma primazia pelo coração do homem. Você não vai encontrar os versículos, o mais conhecido é que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, mas você não vai encontrar muitos versículos falando sobre a questão física como algo ligado de primazia a Deus. Você vai encontrar muitos versículos, muitos contextos falando sobre aquilo que o homem não consegue esconder dele, que é o coração. Nenhum ser humano pode olhar para o outro e enxergar o que tem no coração do outro. Ninguém. Nenhum ser humano é capaz de ter esse dom. O único é Deus. A partir desse princípio, nós precisamos entender, irmãos, que tudo que você passa, conforme os anos, né, você vai acumulando situações, tanto boas como ruins. A nossa vida como ser humano é um constante aprendizado. E conforme você vai tendo esse conhecimento, conforme você vai aprendendo, a tua vida vai sendo edificada. Como eu estou falando, o teu coração pode ser bom ou pode ser ruim. Externamente, você pode ter uma aparência de um cristão bom, de um cristão, né, linha, mas internamente, eu não posso saber, somente Deus sabe. Que muitos cristãos se perdem no meio do caminho. Por quê? Porque entendem que Deus, Ele olha mais para o seu lado externo, físico, do que o seu lado interno, o seu coração. Em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13, diz o seguinte: Paulo diz que Ele fortaleça o seu coração, o coração de vocês, para serem irrepreensíveis, em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os santos. Você pode perceber que muitas das orações de Paulo, voltada à igreja, era orando para que
Deus guardasse os corações dos irmãos. Por quê? Porque se o teu coração é bom, todo o seu corpo vai ser bom. Se você guarda o seu coração, todo o seu procedimento vai ser bom. Por quê? A Bíblia diz que do coração procede o que, querido? As saídas da vida. Alguém pega um copo de água para mim? Do coração procede as saídas da vida. O que significa isso? Significa que o teu coração, se tiver no Senhor, Ele vai ter esse poder de controlar quem entra, quem sai, para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. Se o coração procede a saída da vida, Tiago, raciocine comigo. Se o meu coração eu dediquei a uma pessoa, essa pessoa, ela vai ter as saídas da minha vida. Ela vai controlar todo o meu coração. Se eu choro, se eu me alegro, se eu vou, se eu não vou. Se eu dedico o meu coração a um outro ser humano falho, essa pessoa, ela pode controlar sim a minha vida, porque o meu coração, tomado por alguém ou por alguma coisa, ela sim vai dirigir a minha vida. A única coisa que Deus assimilou como outro Deus, além de Jesus, foi o dinheiro. Jesus disse: ou você serve ao Senhor, ou você serve a Mamon. Ou seja, por quê? Porque o dinheiro, ele pode ser um senhor que domina, que controla. Ouça o que eu vou lhe dizer: tudo que controlar o seu coração é o seu senhor. A Bíblia diz: onde está o seu coração, ali está o quê? O seu tesouro. Entendam o que Deus quer falar nesta noite. O teu aspecto físico não é importante mediante ao teu coração em Deus, porque o teu coração, ele vale mais do que tudo aquilo que você conquista nesta terra. Nós estamos em um processo de edificação, Amaral, e o fundamento na qual o Senhor deseja trabalhar está exclusivamente em nossos corações. É bom nós termos dinheiro, casa, comida, sim ou não? Claro. É bom nós estarmos bem financeiramente, com certeza. Mas a pior coisa é você deitar a sua cabeça no travesseiro e não conseguir dormir, porque o seu coração está inquieto. A pior coisa do mundo é você dormir, você trabalhar, você fazer qualquer coisa e o seu coração está inquieto. Por quê? Porque quem está governando ele não é o Senhor. E todas as saídas que ele está buscando, que ele está tentando fugir, sempre estão sendo levados à morte. Por quê? Porque seu coração não está no Senhor. Sempre quando o homem tenta fugir, Alex, é porque o seu coração foi tirado Jesus do centro e colocado qualquer outra coisa nele. Sempre que você tentar fugir, querido, de alguma coisa relacionada a Deus, entenda e aceite que você tirou Jesus do centro e colocou outra coisa aí. Quando alguém se afasta do Senhor, tem alguns motivos externos? Tem, mas o principal foi que ele tirou Jesus do centro e colocou outra coisa. Jeremias capítulo 17, versículo 9 diz: o coração do homem é enganoso, é mais enganoso do que qualquer coisa, e a sua doença
é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Cara, que forte isso. Jeremias compara, a palavra de Deus compara o coração amargurado, o coração afastado do Senhor, como o coração doente que não tem cura. Por quê? Voltando ao versículo, que o coração ele procede às saídas da vida. Ele está dizendo que qualquer outra coisa que governar o seu coração vai governar o seu corpo. Governando o seu corpo, tudo será dirigido por aquilo que está governando o seu coração. Casamento, amizades, igreja, tudo. A mensagem central de Jesus, quando ele veio à terra, foi fazer com que o homem entenda o seu amor, a sua entrega. Para isso ele escolheu 12 homens, Bruce, para implementar esta visão, esse entendimento. 12 homens, cheios de falhas, cheios de pecados, cheios de distúrbios, homens assim como eu e você, ou até piores. O coração enganoso é considerado como uma doença que pode fazer com que o coração domine todo o corpo. Jesus veio para transmitir, querido, o entendimento do reino de Deus a 12 homens, mas não foi somente 12 homens quem seguiu Jesus. A Bíblia diz que uma multidão seguia Jesus quase que todos os dias, mas 12 homens se aproximaram de forma mais íntima com ele, e a Bíblia diz que Jesus chamava esses homens, o próprio Jesus chamava esses homens. Cara, isso é muito interessante, porque dentre esses 12 homens, Jesus chamou um que mais na frente teria que traí-lo. E a Bíblia diz que Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Deus, sabendo que aqueles homens carregavam com eles muitas coisas erradas, carregavam com ele muitos procedimentos errados, mesmo assim, Deus, Jesus, os chamou. Queridos, esse é um ponto muito importante, que embora nossos corações sejam errôneos, falhos, pecaminosos, é esse o ponto importante na qual Jesus veio a essa terra, chamar esse tipo de pessoa, chamar esses corações que estão errados, que estão amargurados, que estão como pedra, para que essas pessoas tenham oportunidade de se tornarem pessoas diferentes. Ou seja, a graça alcançou a sua vida, porque você não merecia, e talvez hoje não mereça e não continua merecendo, mas ela continua nos seguindo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são,
para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Ou seja, embora sejamos pecadores, pessoas impuras, Jesus continua nos escolhendo. Jesus continua escolhendo pessoas. Jesus continua atraindo pessoas. Mas por que Deus atrai pessoas totalmente erradas, totalmente, Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus amou. Esse é o princípio do reino, é o amor. E quando Jesus, Ele chamou os 12 discípulos, a palavra chamou, ela tem a mesma conotação de quando Deus chamou Abraão, de quando Deus chamou Davi, de quando Deus chamou Jeremias. Essa conotação dá um entendimento de aliança, dá um entendimento de firmar um propósito. Meu querido, se Deus te chamou, é porque Ele tem um propósito. Cara, como é que Deus me chamou que eu estou todo errado? O meu coração não é puro, meu coração só deseja as coisas ruins. Bom, se hoje você está aqui dentro desta igreja, é porque Ele está te dando uma oportunidade hoje de mudar de rumo, de mudar de rota. Deus, Ele não trabalha mediante o teu esforço, mas Deus trabalha mediante a aliança que você faz com Ele. Aliança ninguém vê. Aliança com Deus ninguém vê. Aliança com Deus, ela se vive. Ela se vive. Antigamente, os homens, eles faziam a circuncisão, que era uma aliança com Deus. E sim, ali sim, via-se uma aliança física. Quem era circuncidado tinha uma aliança com Deus. Quem não era, não tinha aliança com Deus. Hoje não precisamos mais. E a responsabilidade é maior. Sabe por quê? Só você e Ele sabem se tem ou não tem aliança. Você entende o importante do interior do homem para Deus? Que enquanto nós pensamos, Delvana, que enganamos a líderes da igreja, pastores, nós estamos nos próprios enganando. Porque a quem você deve prestar realmente o seu serviço, para quem você deve prestar realmente devoção, é para Ele. E você se engana pensando que o homem pode fazer alguma coisa para curar o seu coração. O homem não tem esse poder. Agora, quando nós dedicamos a Ele o nosso coração, a Jesus, Ele toma as saídas da nossa vida. Por que Deus nos escolheu, querido? Porque Ele nos deu a oportunidade de mudarmos de rota. Em Efésios capítulo 5, versículo 15 diz: tenha cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. O que a Bíblia diz do insensato, irmãos? Qual é a comparação que a Bíblia diz do insensato? O insensato é como um homem que constrói o quê? Uma casa em cima de areia. O que significa isso? Significa que a intenção foi boa de construir, mas o fundamento na qual ele estava construindo estava errado. O que isso significa?
Significa que não basta eu somente cultuar, estar na igreja, vir para a igreja. Eu preciso ser fundamentado, eu preciso ser reconstruído, eu preciso ser arraigado, para que assim, quando eu vier construir, eu construa como um homem sábio, em cima de uma rocha. Rocha fala de fundamento. Uma rocha, para que ela seja fundamentada, para que ela esteja pronta ali e diga: aquilo é uma rocha, ela leva pelo menos 3.000 anos ou 1.000 anos para ser fundamentada. Sabe o que eu entendo com isso? É que Jesus é a nossa rocha, e que o fundamento precisa ter tempo. O fundamento precisa ter base, precisa ter estrutura. Porque muitos cristãos que frequentam a igreja vão aos cultos, quando tem uma tempestade, quando tem uma crise, desistem, porque infelizmente as suas bases ainda não estão totalmente fundamentadas. Ouça o que eu vou lhe dizer. Nós não queremos pessoas que frequentem, por exemplo, Movidos pelo Amor, simplesmente porque você acha legal, ou porque as pessoas enchem o saco te convidando. Se você um dia passar a congregar nesta igreja, você irá precisar ser fundamentado sobre a palavra do Senhor. Você precisará ser fundamentado, arraigado pela palavra do Senhor. Porque o homem, ele não tem poder de levantar ou de destruir um outro homem. Mas o Senhor, Ele tem poder de fazer aquilo que o homem, nenhum homem tem poder, que é de transformar esse homem interior que está aí dentro. Deus sim tem poder para transformar esse homem interior que está aí dentro, e o único meio de fazer isso é através da sua palavra. É através da sua palavra. Nós não podemos substituir a palavra de Deus por estratégias, por métodos, porque o único que pode salvar, guardar, restaurar, reconstruir o homem está fundamentado na palavra. Não frequente uma igreja por amizade, não frequente uma igreja por convite, não frequente uma igreja para ser aceito por alguns. Primeiro que nós não precisamos usar esse termo de frequentar, porque se eu me torno igreja, eu não vou à igreja, porque eu sou a igreja. Nós precisamos entender que quando eu me torno, aonde eu chego, eu sou. Quando eu me torno, aonde eu chego, o reino manifesta. Agora, quando eu não entendo, eu faço do templo um escudo. Querido, esse lugar não tem poder para nada, esse microfone não tem poder para nada. Agora, quando você pega a sua Bíblia dentro do seu quarto e abra ela e diga: Senhor, agora fala comigo, transforma meu coração. Isso vai começando a fundamentar a tua vida. Culto não fundamenta ninguém, célula não fundamenta ninguém. O que fundamenta a vida de um cristão é a palavra de Deus. O homem, ele pode ajudar um outro homem a continuar caminhando, se fortalecendo, assim como nós fazemos aqui. Quando nós sentamos frente a frente, discipulamos um ao outro, nós nos fortalecemos como irmão em Cristo. Mas o que vai te fazer, Luan, permanecer em Cristo não sou eu, é a palavra. É a palavra. É a palavra. É a palavra. Diga para o seu irmão, querido, é a palavra. Coma a palavra. Viva a palavra. Aleluias. Aleluias. Deus chamou Judas, querido.
E Judas tinha uma deficiência muito forte. Ele tinha um distúrbio muito forte, que era o amor ao dinheiro. Judas tinha uma deficiência muito forte, que era o amor ao dinheiro. Ele era avarento. Ele era avarento. Aí você imagina, como que Jesus chama um cara avarento para ser discípulo dele? É essa a questão. Deus chamou Judas para dar oportunidade a ele de ser diferente. Querido, por que nós estamos na igreja? Para mudarmos de comportamento. Você não pode escolher uma denominação para ficar indo simplesmente porque ela é legal, porque ela canta louvores bons, porque tem teus amigos lá. Não. Procure uma igreja que tem fundamentos. Procure numa igreja que é bíblica. Procure numa igreja que você vai ser confrontado. Você que está assistindo, procure uma igreja que você vai ser confrontado. Sabe por quê? Quando eu sou confrontado, meu irmão, eu tento mudar de comportamento. Quando eu sou confrontado, Luan, eu reflito naquilo que eu tenho feito. Quando a Bíblia diz para mim, se teu olho esquerdo faz você pecar, arranca-o. Eu reflito, meu Deus, eu preciso parar de pecar, eu preciso parar de transgredir a lei do Senhor. Toda vez que eu mergulho na palavra, a palavra tem esse poder de transformar aquilo que o homem não tem poder. É Deus. A palavra é o único caminho para transformar a vida de um outro ser humano. Judas teve diversas oportunidades, querido, de mudar de comportamento. Assim como Pedro, por exemplo, que era sanguíneo, nervoso. Qual era a diferença de Judas ter amor ao dinheiro e Pedro ser sanguíneo, nervoso, querendo matar os outros? Nenhum. A diferença era o distúrbio, a diferença era o pecado. Eu sei que muitos que estão aqui têm dificuldades, e glória a Deus por isso, meu irmão. Glória a Deus que você está cheio de problemas, que você precisa melhorar em muitas coisas. Glória a Deus, sabe por quê? Porque enquanto você precisar melhorar, Deus vai ter o que trabalhar em você. Porque a matéria-prima de Deus trabalhar no homem, querido, é o teu pecado. A matéria-prima de Deus trabalhar no homem é o homem falho. Porque o homem que diz que não tem pecado, meu irmão, é um mentiroso. E a verdade não pode reinar em seu coração. É esse o ponto na qual Jesus trabalhou demais na vida de Judas, por exemplo. É esse o ponto que Jesus fez com que Judas olhasse para ele e reconhecesse que ele era um avarento. Olha só, Judas cria que Jesus era o Messias. No entanto, querido, a ideia em seu coração era simplesmente de ter uma oportunidade que ele estava tendo do lado de Jesus. Na cabeça de Judas, a ideia que ele tinha era fazer com que Jesus fosse exaltado e levantasse e tirasse Israel da escravidão, assim como o povo de Israel com Moisés. Judas, ele era uma pessoa que estava apadrinhado a questões políticas, e ele lutava com isso. E ele olhava para Jesus,
não como um salvador, mas como uma oportunidade de se promover. Ou seja, ninguém via o que estava no coração de Judas, mas Jesus conhecia. Jesus conhecia. Embora ainda oculta, a verdadeira intenção de Judas eram expostas conforme ele caminhava com Cristo. Isso é muito interessante. Nós vamos ver uns versículos aqui que mostram exatamente isso. Ouça o que eu vou lhe dizer. Você pode ocultar o quanto você puder o pecado que você pratica, o teu pecado de estimação, mas Jesus sempre vai dando oportunidades para você se arrepender e mudar a rota. E conforme Judas ia caminhando com Jesus, as transgressões de Judas, a verdadeira intenção de Judas, começaram a ser expostas. Essa é a dinâmica do reino. Conforme você vai andando com Jesus, mais as intenções do seu coração vão sendo expostas. Se for intenção boa, meu irmão, Deus vai te exaltar. Se for intenção má, Ele vai te denunciar. Não te preocupa, Ele conhece o seu coração. Em Lucas capítulo 12, enquanto isso, uma multidão de milhares de pessoas se aglomeravam a ponto de pisotear umas às outras. Foi quando Jesus começou a ensinar primeiramente aos seus discípulos, prevenindo-os: acautelai-vos com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, pois não existe nada escondido que não venha a ser revelado, ou oculto que não venha a ser conhecido, porque tudo o que disseste nas trevas será ouvido em plena luz, e o que sussurraste ao pé do ouvido, no interior de quartos fechados, será proclamado do alto das casas. O que Jesus quis dizer? Você pode ocultar o que for, eu sei. Queridos, entenda, enquanto não revelarmos o nosso verdadeiro coração, nossa verdadeira intenção, tanto na igreja local, com os pastores, discipuladores e com Deus, não queremos prosperar. O seu coração é mais valioso do que o seu dinheiro. Eu não quero ninguém congregando aqui no Movidos pelo Amor porque tem dízimo alto, se não deixar ser trabalhado o coração. Nós não queremos pessoas que estão para ajudar, mas quando é para trabalhar o coração, eu sou de Deus, meu negócio é só com Deus. O homem não tem poder de transformar o outro homem, mas um abraço, um aperto de mão, um conta comigo, faz muita diferença. Faz muita diferença. Quanto mais você andar com Jesus, mais Ele vai revelar se seu coração é bom ou ruim. Não esconda nada diante do Senhor, porque Ele o conhece. Jesus deu várias oportunidades a Judas de mudar de comportamento. Em João capítulo 6, versículo 60,
Muitos, pois, de seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto. Querido, olha só, os discípulos não chegaram com Jesus e falaram para ele ouvir. Eles sentiam no coração. Eles murmuravam, estavam murmurando. Sabendo isso, que os discípulos murmuravam, Jesus disse: essa mensagem escandalizou vocês? Essa mensagem feriu vocês? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus que desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que haviam de entregar. Queridos, Jesus conhecia cada um dos seus discípulos. Ouça o que eu vou lhe falar: qualquer um dos 12 poderia trair Jesus. Qualquer um dos 12 poderia ter traído Jesus. Qualquer um dos 12. Mas um teria que traí-lo, porque a palavra teria que se cumprir. Ou seja, Jesus começava desde aqui chamar a atenção, não pessoalmente por nome, mas ele está dizendo aqui: mas há alguns de vós que não creem. Ou seja, ele estava dizendo para os 12: tem pessoas aqui no nosso meio que não creem. Ou seja, se eu ouço isso, o que eu vou fazer? Eu vou me analisar. Meu Deus, será como eu estou? Será que é comigo? Você busca uma autoanálise. E Jesus dizia: tem pessoas do nosso meio que não creem. Ele estava falando por discípulos. Por discípulos. Porque bem sabia Jesus que desde o princípio quem eram os que criam e os que não criam. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Então disse Jesus aos 12: vocês querem também ir embora? Respondeu Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Filho de Deus. Jesus disse: não vós escolhestes a mim, eu escolhi a vós. Só que um que está em nosso meio é o diabo. Irmãos, primeira oportunidade de Judas se arrepender foi essa. Jesus falou daqueles que não criam, e ele continuou. Depois falou: tem um que é um diabo em nosso meio aqui. Judas poderia ter levantado a mão: Jesus, é o seguinte, é eu esse diabo aí. É eu esse diabo. Esse encapetado é eu. Irmãos, um dia nós chegaremos nesse nível dentro da igreja. Porque tem dia, meu irmão, que crente parece que o diabo não usa ele não, parece que ele usa é o diabo. Que ele fica mais encapetado do que o cão, meu irmão, para fazer intriga, fofoca, discórdia. Parece que crente, né, ele estuda para isso. Jesus amado. Porque, meu irmão,
Porque parece que o crente ele monta em cima do capeta. Bora, eu que vou te usar agora. Então eu creio, Tiago, que nós vamos chegar. Meu irmão, quem é o encapetado que está fazendo fofoca aí? Pastor, é eu, esse endemoniado aí, é eu mesmo. Foi eu que falei mal da irmã, e eu já peço desculpa, tá bom? Eu creio então que nós vamos chegar nesse nível. Eu creio. Nós vamos chegar, mano. Pode demorar, mas nós vamos chegar. Por quê, irmãos? Porque aqui é pregada a verdade. E a verdade ela liberta, salva. Primeira oportunidade que Jesus deu a Judas, ele não aproveitou. Não aproveitou. João capítulo 6, João capítulo 12, versículo 6, versículos 5 e 6, João capítulo 12, versículos 5 e 6, diz: por quem não se vendeu este unguento por 300 dinheiro, e não deu aos pobres? Judas falando. Ora, ele disse isto, não pelo cuidado que tivesse com os pobres, mas porque Judas era ladrão e tinha a bolsa do dinheiro. Olha que interessante. Jesus sabia que Judas tinha distúrbios voltados ao dinheiro. Jesus sabia que Judas tinha essa dificuldade com dinheiro. E Jesus colocou Judas para tomar conta do dinheiro. Aí você diz: cara, esse Jesus é burro, né? Esse Jesus é burrão, né? Deixa eu te falar uma coisa. Ele vai pegar a tua dificuldade e sempre vai colocar diante de ti, para você ter a oportunidade de escolher entre o bem e entre o mal. Não há desculpas. Ele te dá a oportunidade, Amaral. Que loucura é essa? O cara é ladrão. O cara tirava dinheiro da bolsa. E Jesus disse: ô meu filho, ô Judas, ministério aí da tesouraria, meu filho, vai lá, cuida lá, meu filho, você é o melhor no nosso meio. Sabe o que Jesus está querendo dizer? É a oportunidade que eu estou dando dele fazer diferente agora. Ei, esse pecado que está dentro de você, isso que tem te torturado, machucado, eu vou te dizer uma coisa, meu irmão: Jesus não vai te livrar nem um pouquinho disso. Ele vai te colocar na cova do colocar frente a frente ao pecado, para você ter a oportunidade de dizer: eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Judas teve então a oportunidade de escolher: eu escolho Deus. Quantas oportunidades você não tem tido na sua vida? Quantas oportunidades você não tem tido para crescer no seu ministério, crescer na sua vida espiritual, crescer com Deus? Mas todas as vezes que Deus te colocava diante da prova: agora sim, meu filho, vai lá, arrebenta, vai, faz o certo, e você escolheu errado. Mas sabe de uma coisa? Me mostra um versículo na Bíblia, Jesus dizendo para Judas: sai daqui, seu vagabundo, seu ladrão, vai roubar outro, meu irmão, que aqui o ministério é forte. Ei, Jesus não fez isso não. Show! Enquanto os 12 estavam com ele, ele os amou. Ele os amou. Judas poderia ser ladrão, mas Jesus o amou. Ele os amou. Isso se aplica à sua vida ministerial, porque Deus vai colocar muitas pessoas para você cuidar.
que são avarentos, que são alcoólatras, que são viciados em drogas, e você não vai poder dizer: esse não quero, esse eu quero. Não. Vinde a mim, todos que estáis cansados, aflitos, porque eu vos aliviarei. Vinde todos. Choralabalabachei. Vinde todos. Deus, Ele não escolheu porque você é bonito. Já pensou se Deus te escolhesse porque você é bonito, meu irmão? Misericórdia, você nunca ia entrar numa igreja. Aleluia. Já pensou, meu irmão, se Deus te escolhesse porque tu tem só um dentinho? Oh, meu Pai amado. Ei, cara, Jesus te escolheu é porque você é pecador mesmo, é porque você é falho mesmo. É por isso que Ele bateu na mesa e disse: é esse que eu vou transformar, é esse que eu vou transformar. Aleluia. Senão não era para nós estarmos na igreja, não era para nós estarmos sentados aqui ouvindo uma palavra, se não fosse para Ele te escolher do jeito que você era, meu irmão. Ele não tinha um propósito na sua vida, meu querido. Ele não tinha. Aleluias. Ai, Jesus. As mudanças começam de dentro para fora. Toda mudança é de dentro para fora. Tito capítulo 3, versículo 5 diz: não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. A tua forma externa, a tua forma bonitinho de crente externo, ela não agrada a Deus mais do que o teu coração. Aleluias. Você pode ter cara de crente, você pode ter uma Bíblia de crente, você pode falar igual crente, mas se o coração não tiver voltado para Ele, não vale nada. Não vale nada. É aí, Djavan, que muitos de nós temos caído, porque nós queremos agradar os homens. Meu Deus, eu vou para a igreja, senão o pastor vai falar que eu estou desviado. Oh, Jesus amado, senão daqui a pouco ele está ligando para mim, senão daqui a pouco ele vai mandar mensagem. Aí, cara, se tu quiser faltar, falta, meu irmão, porque o teu negócio é com Deus. Ele vai ver o teu coração. Agora eu preciso sim cuidar de você, porque Deus dá pastores à igreja. Mas se você não dedicar a Deus seu coração, meu irmão, eu não posso fazer aquilo que Deus pode fazer, que é de transformar a tua alma, o teu espírito, as saídas que tem no teu coração. Eu não tenho esse poder, nenhum pastor tem. Discipulados, podemos conversar horas e horas, mas o poder da palavra, meu irmão, é imutável, nada muda. Ela é a mesma ontem, hoje e sempre será. Deus continua escolhendo pessoas e dando oportunidade para elas mudarem de comportamento, através do processo da regeneração por meio do Espírito de Deus. Ei, Jesus. Um coração endurecido é capaz de fazer qualquer coisa, querido. Então Judas Iscariote, um dos 12 discípulos, foi ter com os principais sacerdotes. Ele perguntou: quanto vocês me pagam para entregar a Jesus? E eles disseram: eu dou 30 moedas. É interessante que antes de Judas entregar, vender Jesus, ele participou da ceia.
Terceira oportunidade de Judas se arrepender, quando ele participou da ceia. Enquanto ele estava sentado, queridos, no momento primordial, que é o relacionamento com Jesus na mesa, comendo do pão que ele reparte, Jesus dizendo ali: há um traidor no meio de nós. E a Bíblia diz que os discípulos olham um para a cara do outro, perguntando: rapaz, quem será? Quem será? Aí a Bíblia diz que mais achegado, eu acredito que é João, ele vai, deita a cabeça aqui perto do ombro, do peito de Jesus, e fala baixinho: fala para mim quem é Jesus. Cara, a terceira oportunidade, Jesus já não aguentando, porque tem um versículo que diz que o Espírito de Jesus estava perturbado já. Jesus disse: aquele que molhar um bocado do pão no meu prato. Cara, tantas oportunidades que Jesus estava dando ali, a graça perseguindo Judas, a graça dando oportunidade para Judas, e Judas tentando sustentar o homem forte, o homem visível. Eu estou bem, eu estou ótimo, nada me abala. Só que seu coração era avarento. Queridos, a Bíblia diz que Judas não se arrependeu ali naquele momento. Jesus disse: o que tem que fazeres, vai e faça. Depois que Jesus disse isso, a Bíblia diz que Satanás entrou no coração de Judas. Olha só, olha só, Satanás não tinha entrado no coração de Judas nesse tempo todo. O que estava dominando então o coração de Judas? Por que Judas então não conseguia mudar? Por que Judas então não conseguia confessar? Por quê? Oportunidades não faltaram. Sabe por quê, queridos? Como eu falei, Jesus colocou Judas para tomar conta do dinheiro diante dele, e ele sempre optava em continuar roubando. Então essa é uma visão minha, irmãos. Se você continua escolhendo o pecado, você vai continuar no pecado. Satanás entrou no coração de Judas quando ele se levantou da ceia. Ou seja, todos os outros momentos que Jesus passou com Judas, Judas passou com Jesus, pode ter sido sim alguma verdade dentro dele, mas na maioria das vezes ele continuou com o coração endurecido, desejando dinheiro. E enquanto o dinheiro reinava no seu coração, ele não conseguia ter as atitudes mudadas. Você entende isso? O negócio não era nem um capeta no couro dele. O negócio não era nem um diabo dominando o couro dele, meu irmão. Era o orgulho. Era o orgulho. Enquanto continuarmos orgulhosos, prepotentes, mantendo a nossa posição, eu sou assim e eu vou ficar assim,
Cara, a graça continua. Ela continua te perseguindo. Mas deixa eu falar uma coisa. Existem coisas que só o homem pode abrir para Deus entrar, para Deus fazer. Lembra lá de Apocalipse? Ele bate, está na porta, e aquele que ouve, quando abre essa porta, ele entra. Ele entra. Se alguns de nós aqui precisam de transformação, hoje é noite, porque Ele está batendo no seu coração. Fique de pé no seu lugar. Aleluias. Feche teus olhos. Não sei como está teu coração. Não tenho ideia de como você chegou aqui. Mas a palavra que Ele pediu para liberar, eu liberei. E eu, como pastor, preciso exercer minha função, que é de orar pela sua vida. Por favor, irmãos, se você precisa, vem aqui na frente, ou aí na sua cadeira, não tem problema, não tem problema. Deus está aqui. Mas eu preciso orar por pessoas que precisam ser moldados. Dobre o seu joelho aí na sua cadeira ou aqui na frente, não tem problema. Por favor. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, Aleluia.